Esse problema 3 diz o seguinte, olha, um icosaedro regular tem 20 faces, então ele já te dá essa dica, ó, tem 20 faces e 12 vértices. Então não vai precisar de você vir contar aqui, ó, na figura, ó. Não precisa. Ele já te deu essa informação. A partir dos quais retiram-se 12 pirâmides congruentes. Então ele está te dizendo o seguinte, ó, que ele vem aqui nesses bicos, ó, e corta os bicos, igual foi feito lá na outra figura, ó. Ele vem aqui e corta os bicos, ó, e retira esses bicos. São pirâmides. Então retiram-se 12 pirâmides congruentes. São exatamente nos bicos. As medidas das arestas dessas pirâmides são iguais a 1/3 da aresta do icosaedro. O que ele está te dizendo com isso? Que depois que ele cortar os bicos aqui, ó, no caso igual aqui, vai sobrar exatamente 1/3, 1/3, 1/3. Exatamente igual. Então ele está te dizendo aqui, ó, que depois essa aresta vai ser do mesmo tamanho dessa, que vai ser do mesmo tamanho dessa, que vai ser do mesmo tamanho dessa e dessa. Então ele está te dizendo que vão formar figuras com as arestas todas do mesmo tamanho. O que resta é um tipo de poliedro usado na fabricação de bolas. Então, isso que é feito aqui, ó, corta os bicos e transforma ele na bola, isso tem um nome bonito, é chamado de icosaedro truncado, quer dizer, cortado. Para confeccionar uma bola de futebol, um artesão usa esse novo poliedro. Então, quer dizer, ele não usa o icosaedro, ele usa o icosaedro truncado, que é o que está na bola de futebol aqui, no qual cada gomo é uma face. Ao costurar dois gomos para unir duas faces de um poliedro, ó, unir duas faces, olha essa expressão aqui, ó. Unir duas faces quer dizer que ele vai juntar duas faces aqui, ó. Juntar duas faces. Então, juntar duas faces, do que ele está falando? Ele está falando de aresta, ó. Está falando de aresta. Ao unir duas faces do poliedro, ele gasta 7 centímetros de linha. Ou seja, cada pedacinho desse, ó, ele gasta 7 centímetros. Cada pedacinho, ó. Depois de pronta a bola, o artesão gastou no mínimo um comprimento de linha igual a... Então, olha o que ele vai precisar para terminar esse exercício aqui, ó. Primeiro, eu vou ter que saber quantas arestas tem. Quantas arestas tem? Quando eu souber quantas arestas tem a bola de futebol, que é o icosaedro truncado, eu vou pegar essa quantidade de arestas e multiplicar por 7. Aí eu vou saber quantos metros de linha eu gastei. O problema termina nisso. Eu preciso saber quantas arestas tem a bola de futebol, que é o novo poliedro, e no final multiplicar por 7. Mas a pergunta é, como que eu vou calcular essa quantidade de arestas? Bem, como o icosaedro regular é um poliedro convexo e ao sofrer os cortes ele continuou sendo um poliedro convexo, eu vou poder usar a relação de Euler. Vamos ajudar o Franklin 2 vezes. Então eu vou usar essa relação para conseguir terminar o problema. Só que para calcular o A, eu vou ter que calcular o V, que é a quantidade de vértices, e o F, que é a quantidade de faces. Quando eu tiver calculado a quantidade do V e do F, eu vou descobrir o A. E com o A eu termino o problema. Mas a pergunta é, como calcular esse F e esse V? É aí que a gente vai entrar agora no exercício para resolver. Então vamos começar com as faces, ó. Começar com as faces. Quantas faces tem? No começo eram 20 faces, e todas elas no formato de triângulo. Mas quando eu fiz os cortes, ó, aconteceu o seguinte quando eu fiz os cortes, ó. Eu deixei de ter triângulos e passei a ter hexágonos. Em cada um dos triângulos eu deixei de ter triângulos e passei a ter hexágonos. E como eu tinha 20 triângulos, então eu tenho 20 hexágonos. Então eu vou ter 20 faces na forma de hexágonos. Mas aconteceu o seguinte, no que eu cortei o bico aqui, ó, eu cortei esses bicos e cada bico gerou um pentágono, ó. Cada bico gerou um pentágono.
E esses pentágonos são novas faces. Só que cada pentágono veio de um vértice. E quantos vértices eu tenho? 12. Então, eu vou ter 12 vértices que, ao serem cortados, formaram pentágonos. Então, eu vou chamar de P, de pentágono. Então, a partir de agora, a bola tem 20 faces no formato de hexágono, que é a parte branca da bola. E passo a ter 12 pentágonos, que é a parte preta da bola. Então, no total, eu tenho quantas faces? 20 faces hexagonais, mais 12 faces pentagonais, eu tenho 32 faces. Então, o valor de F eu já sei. Falta saber o valor dos vértices. Os vértices, antes de ser cortado, o icosaedro tinha quantos vértices? Não vai precisar contar, mas quantos ele tinha? O exercício disse, eram 12. Mas no lugar de cada vértice surgiu um pentágono. No lugar de cada vértice surgiu um pentágono. E cada pentágono tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tinha 12, tinha 12 vértices antes de fazer o corte. Quando eu fiz o corte, gerou pentágonos. E cada pentágono tem 5 vértices ali, 5 pontinhos. Então, 12 vezes 5. Então, eu passaria a ter 60 vértices na bola de futebol. Agora, eu já estou com tudo na mão para chegar ali no vamos ajudar o Franklin 2 vezes. Esqueci de pôr o 2 aqui. Então, vamos lá. Vamos ajudar o Franklin 2 vezes. Quanto é a quantidade de vértices? 60. Menos A, que é o que eu quero. Mais faces, que eu já contei, são 32. Tudo isso igual a 2. Então já dá para a gente terminar aqui nosso problema. Quanto vai dar a quantidade de arestas? 60 mais 32 dá 92. 92, quando eu passar para o lado direito, vai dar menos 92. 2 com menos 92 vai dar menos 90. Então, menos A igual a menos 90, multiplica por menos 1, A igual a 90. Então, a bola de futebol, da maneira que ela está ali, ela tem 90 arestas. Mas, pensando na bola de futebol, são 90 lugares para se costurar. E cada costura gasta 7 centímetros. Então, eu vou ter 90 vezes 7 centímetros. Mas eu vou colocar em metros. 7 centímetros em metros vai ser 0,07. 90 vezes 0,07 vai dar 6,3 metros. Então, essa é a quantidade de linhas que, no mínimo, vai precisar para costurar a bola.